aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Nem Preto Nem Branco. Nosso objetivo aqui é trazer para vocês as resoluções de vários livros dos mais diversos temas. E o livro escolhido para hoje, mais uma vez, é o Iniciação à Lógica Matemática, de Edgar de Alencar Filho. No vídeo de hoje, resolveremos o exercício 3 do capítulo 3. E sem muita enrolação, mãos à obra! O exercício 3 pede para a gente determinar os valores lógicos em cada um dos seguintes casos. Então, antes de começarmos o exercício 3, vamos só entender o que ele está pedindo. Ele nos dá este termo, que é um P, VV, VF, FV e FF. Isso nada mais é do que os possíveis valores lógicos em cada uma das situações. Este PVV, a gente pode colocar ele separado, assim como o PVF, o PFV e o PFF. E o que seria cada um deles? Nada mais é do que expressões que irão trabalhar com duas proposições simples. No nosso caso, serão elas a P e a Q. Neste primeiro caso, ele vai pedir o valor lógico quando P for uma verdade e o Q uma verdade. No segundo caso, é quando P for uma verdade, o Q for uma falsidade. No terceiro caso, quando P for uma falsidade e o Q uma verdade. E no último caso, quando ambos forem uma falsidade. Então ele quer que a gente encontre o valor lógico para cada uma das situações. Para a gente entender melhor o que ele vai querer durante todo o exercício, eu trouxe aqui uma expressão como exemplo, só para a gente aplicar e entender onde vamos chegar. Então ele quer que a gente encontre o valor lógico, por exemplo, para essa expressão, quando P e Q forem uma verdade. Então nós vamos colocar aqui quando P e Q tiverem valor lógico como verdadeiros. Ele também quer que a gente encontre para a mesma expressão quando P for uma verdade e o Q for uma falsidade. Então a gente pode colocar embaixo deles quando P for uma verdade e o Q uma falsidade. No terceiro é ao contrário, quando P for uma falsidade e o Q uma verdade. Então a gente inverte, coloca embaixo ali, embaixo do P ele terá uma falsidade e embaixo do Q uma verdade. E no quarto caso, quando os dois forem uma falsidade. Então agora nós já temos as 4 linhas dos 4 possíveis valores lógicos que essa expressão que a gente trouxe como exemplo pode ter. E como a gente acha o resultado dessa expressão para os 4 possíveis valores lógicos? Nós vamos encontrar fazendo justamente a nossa tabela verdade, que a gente já vem estudando desde o começo. Então, tomando isso aqui como uma tabela verdade, como vocês podem perceber, já preenchemos então a coluna onde tem as proposições simples, então a gente coloca o número 1 embaixo deles. Agora a gente segue a regra da prioridade, então tanto a disjunção quanto a conjunção, elas têm o mesmo nível de prioridade. Então a gente vem da esquerda para a direita. Nós iremos fazer primeiro essa disjunção entre o primeiro P e o Q. Então a disjunção entre os dois valores lógicos, sendo P e Q verdadeiros, a disjunção delas dá uma verdade. Na segunda linha, o P é uma verdade e o Q uma falsidade, e a disjunção entre eles dará uma verdade. Na terceira, é quando P for uma falsidade e o Q uma verdade, e a disjunção entre eles dará uma verdade. E na última, quando ambos forem falsos, a disjunção entre eles será uma falsidade. Como todo o procedimento das tabelas verdades, esse será então o número 2, e agora a gente vai para a coluna da conjunção. A conjunção, nós iremos fazer então esta operação usando os valores lógicos da coluna número 2, que a gente acabou de preencher, e a coluna do P, que está à direita dele. Então, na primeira linha, a disjunção que a gente fez é uma verdade, e o P é uma verdade, e a conjunção entre duas verdades é uma verdade. Na segunda linha, novamente nós temos duas verdades, e a conjunção entre duas verdades é uma verdade. Na terceira linha, nós temos a conjunção entre uma verdade e uma falsidade, o que vai dar uma falsidade, e na última linha, entre duas falsidades, o que resultará numa falsidade. Este foi o terceiro procedimento, leva ao número 3. E os valores lógicos que estão aqui nesta coluna que fizemos agora, número 3, são os valores lógicos resultantes para cada um dos casos que ele pediu no começo. Então, no primeiro caso, que ele pede onde P é uma verdade e Q é uma verdade, o resultado é justamente o que está nessa primeira linha, que é uma verdade. No segundo caso, onde P é uma verdade e Q é uma falsidade, o resultado está na segunda linha, que é uma verdade também. No terceiro caso, onde P é uma falsidade e Q é uma verdade, o resultado está na terceira linha, que deu uma falsidade. E para o último caso, onde ambos são uma falsidade, o resultado está na quarta linha, que encontramos como sendo uma falsidade. Então a gente pode colocar que o valor lógico
Para quando ambos forem uma verdade, para este exemplo que trouxemos, o resultado deste valor lógico é uma verdade. Para quando P é uma verdade e Q é uma falsidade, o resultado será uma verdade. Para quando P for uma falsidade e Q uma verdade, o resultado que encontramos foi uma falsidade. E para quando ambos forem uma falsidade, o resultado será uma falsidade. Para que a gente não precise escrever linha por linha de todos os casos, a gente pode colocar eles todos em um parêntese só, que é como ele pede no exercício 3. Verdade, 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 falsidade, falsidade, verdade, e para quando ambos forem uma falsidade. No primeiro caso, quando ambos forem uma verdade, a gente encontrou uma verdade. No segundo caso, quando P for uma verdade e Q uma falsidade, a gente encontrou uma verdade. No terceiro caso, quando P for uma falsidade e Q uma verdade, a gente encontrou uma falsidade. E no último caso, quando ambos forem uma falsidade, o resultado que encontramos foi uma falsidade. E esta é a outra forma de escrever o resultado de todos os valores lógicos possíveis para este exemplo que a gente trouxe. E é neste formato que nós usaremos para responder todas as letras do exercício número 3. Então vamos começar com a letra A. A letra A, nós temos que achar o valor lógico da seguinte expressão. A negação, daí entre parênteses, a negação de P, uma bicondicional com Q. Então, sabemos que para acharmos possíveis valores lógicos para essa expressão, nós devemos fazer então a tabela verdade. A gente começa preenchendo pelas proposições simples, vou começar pela P, 2 a 2, o que nos dá 2 verdades e 2 falsidades. Logo depois a proposição Q, que é uma verdade e uma falsidade de forma intercalada. E como esse foi o primeiro procedimento, nós colocamos o número 1 embaixo delas. Agora nós temos que começar as operações. Temos sempre que focar o que está entre parênteses, e o que está entre parênteses, a que tem prioridade é a negação. Então a negação irá realizar a operação com os valores lógicos da coluna da proposição P. Então vamos negar todos os valores lógicos de P. A negação de uma verdade é uma falsidade, e a negação de uma falsidade é uma verdade. Esse foi o segundo procedimento, então o número 2. Ainda estamos dentro dos parênteses, então temos que realizar a bicondicional. A bicondicional vai trabalhar com duas colunas de valores lógicos, uma à esquerda e uma à direita. A coluna com o maior número à esquerda dele é a da negação, que acabamos de preencher, e a direita é a da proposição Q. Então, na primeira linha, a bicondicional entre uma falsidade e uma verdade dá uma falsidade. Na segunda linha vai dar uma verdade, na terceira uma verdade e na quarta uma falsidade. Esse é o terceiro procedimento. E agora temos que fazer o que está fora dos parênteses, que é a negação, sendo este o último procedimento. A negação, ela irá trabalhar com a coluna que está à direita dela com o maior número, e foi essa da bicondicional que fizemos agora. Então ela irá negar todos os valores lógicos da coluna com o número 3. Então na primeira linha a bicondicional é uma falsidade, a negação de uma falsidade é uma verdade. Na segunda e na terceira a bicondicional é uma verdade, e a negação dessas duas verdades vai dar uma falsidade. E na última ela é uma falsidade e a negação será uma verdade. Esse foi o quarto procedimento. E agora os possíveis resultados para esta equação são os valores lógicos que estão aqui na coluna número 4. Então, para quando os dois valores lógicos de P e de Q forem verdadeiros, o resultado será uma verdade. Para quando P e Q, onde o P for uma verdade e o Q uma falsidade, o resultado será uma falsidade. Para quando P for uma falsidade e Q uma verdade, o resultado será uma falsidade. E quando ambos forem uma falsidade, o resultado será uma verdade. Então a resposta dos valores lógicos possíveis para esta expressão da letra A seriam esses. Quando ambos forem uma verdade, é uma verdade. Quando P for uma verdade e Q uma falsidade, é uma falsidade. Para quando P for uma falsidade e o Q uma verdade, a resposta será uma falsidade. E para quando ambos forem uma falsidade, a resposta que encontramos foi uma verdade. Então esses são os possíveis valores lógicos para a equação da letra A. Então vamos pôr aqui na letra A os possíveis valores lógicos: verdade, falsidade, falsidade e verdade. Vamos então para a letra B. E a letra B nos traz a negação de P, uma disjunção com Q e a condicional com P. Então temos que fazer a tabela verdade e achar os possíveis valores lógicos para essa expressão. Então preenchendo a tabela verdade, nós teremos a proposição simples P e Q. Vou começar pela P, preenchendo ela com duas verdades e duas falsidades nas duas colunas que possuem a proposição P, e depois a proposição Q, vou preencher com uma verdade e uma falsidade. Esse foi o primeiro procedimento. Agora, dentre as operações que nós temos nessa expressão, a que tem prioridade é a negação, e ela irá negar a coluna de valores lógicos da proposição P.
Então, onde P for uma verdade, a negação será uma falsidade, e aonde P for uma falsidade, a negação será uma verdade. Esse foi o segundo procedimento. Logo depois nós temos uma disjunção e uma condicional. A que tem prioridade é a disjunção. Então a disjunção fará a operação com os valores lógicos da coluna da negação, que acabamos de preencher, e a coluna da proposição que está à direita dela. Então a disjunção de uma falsidade com uma verdade será uma verdade. A disjunção entre duas falsidades será uma falsidade. A disjunção entre duas verdades será uma verdade. E a disjunção entre uma verdade e uma falsidade será uma verdade. Esse foi o terceiro procedimento. E agora, por último, nós temos que fazer a condicional entre a coluna de valores lógicos da disjunção, que acabamos de fazer, com a coluna de valores lógicos da proposição P, que está à direita da condicional. Então, na primeira linha, a disjunção é uma verdade, e a proposição P é uma verdade, e a condicional entre duas verdades dará uma verdade. Na segunda linha, a disjunção é uma falsidade, então sabemos que a condicional será uma verdade. Na terceira linha, a disjunção é uma verdade, e a proposição P é uma falsidade, então a condicional entre elas será uma falsidade. E na última linha, a disjunção é uma verdade e a proposição P é uma falsidade, resultará numa falsidade. Esse foi o quarto procedimento. E os resultados estarão na coluna que tiver o maior número. Então será na coluna da condicional, a coluna número 4 que fizemos agora. Então no primeiro caso, para quando ambas as proposições forem verdadeiras, o resultado será uma verdade. No segundo caso, quando P for uma verdade e Q é uma falsidade, o resultado será uma verdade. No terceiro caso, quando P for uma falsidade e Q é uma verdade, o resultado que encontramos foi uma falsidade. E no último caso, para quando ambas forem uma falsidade, o resultado será uma falsidade. Então, os possíveis valores lógicos encontrados para essa expressão foi, para ambos sendo uma verdade, o resultado é uma verdade. Para quando P for uma verdade e Q é uma falsidade, será uma verdade. Para quando P for uma falsidade e Q é uma verdade, será uma falsidade. E para quando ambos forem uma falsidade, o resultado dará uma falsidade. E esse é o resultado dos possíveis valores lógicos, verdade, verdade, falsidade, falsidade. Então, colocando na letra B as respostas dos possíveis valores lógicos, duas verdades e duas falsidades. Vamos para a letra C. E a letra C nós temos P ou Q, conjunção com a negação de P e Q. Então vamos fazer a tabela verdade e achar possíveis valores lógicos para essa expressão. Vou começar preenchendo pela proposição P, 2 a 2, duas verdades, duas falsidades, nas duas colunas que temos a proposição P, e vamos preencher as duas colunas que temos a proposição Q, 1 a 1, uma verdade e uma falsidade. Vamos colocar o número 1, indicando que esse foi o primeiro procedimento. Agora temos que fazer as operações. E as operações nós temos que focar sempre o que está entre parênteses. Entre parênteses nós temos dois parênteses. O primeiro que temos uma disjunção e o segundo com uma conjunção. Ambos têm prioridade número 2, então vamos fazer da esquerda para a direita. Vamos começar pela disjunção entre a proposição P e a proposição Q. Na primeira linha, P e Q são uma verdade. A disjunção será uma verdade. Na segunda, temos a disjunção entre uma verdade e uma falsidade, que dá uma verdade. Na terceira também será uma verdade. E na quarta, entre duas falsidades, será uma falsidade. Esse foi o segundo procedimento. Então recebe o número 2. Agora vamos para o próximo parênteses, onde temos uma conjunção. E a conjunção entre a proposição P e a proposição Q. A conjunção entre duas verdades será uma verdade. A conjunção entre uma verdade e uma falsidade é uma falsidade. A conjunção entre uma falsidade e uma verdade é uma falsidade. E a conjunção entre duas falsidades é uma falsidade. Esse foi o terceiro procedimento, recebe o número 3. Agora vamos fazer o que está fora dos parênteses. E fora dos parênteses nós temos uma conjunção e uma negação. Entre eles, o que tem prioridade é a negação. E a negação vai trabalhar com valores lógicos que estão à direita dela. E as três colunas de valores lógicos que temos, a que possui o maior número é a da conjunção que acabamos de preencher. Então a negação vai negar todos os valores que está na coluna número 3. Então na primeira linha, nós temos uma verdade, e a negação de uma verdade é uma falsidade. E nas outras três linhas nós temos falsidades, então a negação dessas falsidades será uma verdade. Esse foi o quarto procedimento, recebe o número 4. Agora só nos resta fazer a conjunção. E a conjunção vai trabalhar com duas colunas, uma à direita e uma à esquerda. À esquerda da conjunção nós temos três colunas, a da proposição P, a da disjunção e a da proposição Q. E dessas três, a que tem o maior número é a da disjunção, que tem o número 2.
E à direita da conjunção, nós vamos trabalhar com a coluna da negação que acabamos de preencher, que possui o número 4. É a que tem o maior número. Então vamos fazer a conjunção na primeira linha de uma verdade com uma falsidade, vai dar uma falsidade. Na segunda linha, a conjunção entre duas verdades dará uma verdade. Na terceira linha, entre duas verdades novamente, será uma verdade. E na última linha, entre uma falsidade e uma verdade, será uma falsidade. Então ele recebe o número 5 e é nesta coluna que está a resposta dos possíveis valores lógicos para essa expressão. Então no primeiro caso, quando nós temos duas verdades, uma para P e uma para Q, nós achamos como resposta uma falsidade. No segundo caso, quando P é uma verdade e Q é uma falsidade, nós encontramos uma verdade como resposta. No terceiro caso, quando P é uma falsidade e Q é uma verdade, nós encontramos uma verdade. E no último caso, quando ambos forem uma falsidade, nós encontramos uma falsidade como resposta. Então, os possíveis valores lógicos para essa expressão é uma falsidade, verdade, verdade e uma falsidade. São esses os valores que encontramos para a letra C. Então, a letra C recebe como resposta os possíveis valores lógicos: falsidade, verdade, verdade e falsidade. Então, vamos para a letra D. E a letra D nós temos, entre parênteses, P e a negação de Q, ou, entre parênteses, não P e Q. Então vamos copiar agora a expressão para fazermos a tabela verdade dela e encontrarmos os possíveis valores lógicos de toda a letra D. Então vamos começar preenchendo a tabela pela proposição P, 2 a 2, duas verdades e duas falsidades. E depois a proposição Q, temos duas colunas também, uma verdade e uma falsidade, de forma intercalada. Após preenchermos as proposições, colocamos o número 1 embaixo delas, mostrando que é o primeiro procedimento de preenchimento. E agora vamos focar nas operações dentro dos parênteses. Nós temos que encontrar uma operação que tenha a prioridade número 1, e nós temos nos dois parênteses a negação. Então vamos fazer primeiro a que está no primeiro parênteses, a negação da proposição Q. Então vamos negar todos os valores lógicos de Q. Então a negação de uma verdade é uma falsidade, e a negação de uma falsidade é uma verdade. Então colocamos o número 2 nesta negação. Agora vamos para a outra negação, que está no segundo parênteses. Ela está negando P, então vamos negar todos os valores lógicos de P, onde é uma verdade, a negação fica uma falsidade, onde é uma falsidade, a negação é uma verdade, sendo este o terceiro procedimento. Após isso, vamos para a operação com prioridade número 2, que é a conjunção ou a disjunção. Nós temos duas conjunções dentro dos parênteses. Vamos fazer a do primeiro parênteses, sempre da esquerda para a direita. Então a conjunção está trabalhando com duas colunas de valores lógicos, uma esquerda e uma direita. A coluna que ele está trabalhando à esquerda é a coluna da proposição P, fazendo conjunção com a coluna da negação, que tem o número 2 na base. Então a conjunção entre uma verdade e uma falsidade é uma falsidade, e a conjunção entre duas verdades é uma verdade, e nas outras duas é uma falsidade, pois temos falsidade nas duas colunas. Esse foi o quarto procedimento, então ele recebe o número 4. E agora nós temos a conjunção do segundo parênteses, que à esquerda dele nós temos que pegar a coluna com o maior número, então é a coluna da negação, fazendo conjunção à direita, que só temos a coluna da proposição Q. Então a conjunção entre a negação e a proposição Q. Na primeira linha a negação é uma falsidade e a proposição Q é uma verdade, a conjunção entre elas fica uma falsidade. Na segunda, entre duas falsidades é uma falsidade, na terceira, entre duas verdades é uma verdade. E na última, entre uma verdade e uma falsidade, é uma falsidade. Esse foi o quinto procedimento. E por último, nós temos a disjunção entre esses dois parênteses que nós fizemos. Então a disjunção fará a operação com a coluna que tiver o maior número dela à esquerda, que é o número 4, que fizemos da conjunção, junto com a coluna que está à direita, que possui o número 5, que é a que tem o maior número, que também é da outra conjunção. Então, fazendo a disjunção entre essas duas conjunções nos parênteses, nós vamos ter que na primeira linha nós temos uma falsidade de junção com uma falsidade, e isso vai dar uma falsidade. Na segunda linha nós temos uma verdade de junção com uma falsidade, que vai dar uma verdade. Na terceira linha nós vamos ter uma falsidade de junção com uma verdade, que vai dar uma verdade. E na última linha uma disjunção entre duas falsidades, que dará uma falsidade. Este foi o sexto procedimento. E é nesta coluna que estão as respostas para os possíveis valores lógicos desta sentença. Então, para quando a proposição P e a proposição Q forem uma verdade, a resposta será uma falsidade. Para quando a proposição P for uma verdade e a Q uma falsidade, a resposta será uma verdade. Para quando P for uma falsidade e Q uma verdade, a resposta será uma verdade.
e para quando ambas forem falsas, a resposta será uma falsidade. Então a resposta para a letra D dos possíveis valores lógicos são falsidade, verdade, verdade e falsidade. São esses então os valores lógicos que encontramos para a letra D. E a resposta dos possíveis valores lógicos, falsidade, verdade, verdade, falsidade. A letra E, ela nos traz a negação de todo um parênteses. E entre esse parênteses nós temos agora outro parênteses, dentro dele nós temos o P ou Q, e dentro de outro parênteses a negação de P ou a negação de Q. Então vamos escrever toda a sentença na forma da tabela verdade e vamos encontrar os possíveis valores lógicos. Então novamente vamos começar preenchendo pelas proposições, começar pela P, 2 a 2, duas verdades e duas falsidades, e pela Q, uma verdade e uma falsidade intercalado. Colocando o número 1 embaixo delas, agora vamos fazer as operações. Nas operações nós temos dois parênteses. Nós temos esse parênteses grande que está em vermelho e nós temos dentro dele dois parênteses pequenos que estão em laranja, que é o P ou Q, e este a negação de P ou a negação de Q. Dentro dos parênteses internos agora, que são os que estão em laranja, serão o nosso foco. Dentro deles, vamos procurar então a operação que tem prioridade número 1, que é a negação. E ela só se encontra no segundo parênteses. Temos duas negações, então vamos fazer da esquerda para a direita. Então vamos começar pelo parênteses que antecede a proposição P. Vamos negar toda a coluna de valores lógicos de P. Aonde P for uma verdade, a negação será uma falsidade, e aonde P for uma falsidade, a sua negação será uma verdade, este sendo o segundo procedimento. Após esta negação, nós temos outra negação, que é antecedendo Q. Também vamos negar todos os valores lógicos de Q. Onde Q for uma verdade, a negação será uma falsidade, e aonde Q for uma falsidade, a negação será uma verdade. Esse sendo o terceiro procedimento, recebe o número 3. Após isto, nos parênteses internos ainda, que são os laranjados, nós vamos ter agora para preencher duas disjunções. Essa que está fazendo a disjunção entre P e Q, e esta que está fazendo a disjunção entre a negação de P e a negação de Q. Vamos começar da esquerda para a direita, fazendo esta primeira disjunção. Então vamos trabalhar com a coluna que está à esquerda dela e à direita, só temos duas. Uma à esquerda que é da proposição P e uma à direita que é da proposição Q. Então fazendo a disjunção delas na primeira linha, onde P é uma verdade e Q é uma verdade, a disjunção será uma verdade. Na segunda, entre uma verdade e uma falsidade, nós temos a disjunção sendo uma verdade. Na terceira, entre uma falsidade e uma verdade, o resultado é uma verdade. E na última, entre duas falsidades, o resultado é uma falsidade. Esse foi o quarto procedimento, recebe o número 4. Agora a disjunção do segundo parênteses, ela está fazendo uma disjunção entre duas colunas, novamente, de valores lógicos, uma à esquerda e uma à direita. Porém, à esquerda dela nós temos duas colunas, a da negação e a da proposição P. Nós vamos pegar a coluna que tiver o maior número, que é a da negação, e à direita a mesma coisa, vamos pegar a negação, que está à direita, que tem o número 3. Então será a coluna com o número 2 e a coluna com o número 3. E a disjunção entre duas falsidades será uma falsidade. A disjunção entre uma falsidade e uma verdade será uma verdade. A disjunção entre uma verdade e uma falsidade será uma verdade. A disjunção entre duas verdades será uma verdade. Esse recebe o número 5, pois foi o quinto procedimento. Só nos resta mais duas colunas para preencher, a da negação e a da conjunção. Nós vamos dar prioridade sempre para o que está entre parênteses. Agora a conjunção está nos parênteses vermelhos, então são os parênteses externos e é ela que terá a prioridade. Então vamos fazer a conjunção entre duas colunas, uma à esquerda e uma à direita. À esquerda da conjunção nós temos três colunas preenchidas, nós vamos pegar a que tiver o maior número na base, que é a coluna da disjunção que tem o número 4. E à direita da nossa conjunção nós temos agora 5 colunas preenchidas, e nós vamos pegar a que tiver o maior número, que é a que tem o número 5. Então os valores lógicos da coluna número 4 com os valores lógicos da coluna número 5. Então a conjunção entre uma verdade e uma falsidade será uma falsidade. A conjunção entre duas verdades será uma verdade. A conjunção entre duas verdades novamente será uma verdade. E a conjunção entre uma falsidade e uma verdade será uma falsidade. Este foi o sexto procedimento, então recebe o número 6. Agora só nos resta fazer a negação que está fora dos parênteses. A negação está negando uma coluna que está à direita e será a coluna que possuir o maior número, que foi essa conjunção que acabamos de fazer. Então vamos negar todos os valores dela. Na primeira linha, a coluna número 6 é uma falsidade. Então a negação de uma falsidade é uma verdade. Na segunda linha é uma verdade, então a negação fica uma falsidade. Na terceira linha também uma falsidade. E na última linha, a nossa conjunção é uma falsidade e a negação fica uma verdade. Esse foi o sétimo procedimento, recebe o número 7. E é nesta coluna que estão as respostas para a letra E. Quando a proposição P e a proposição Q forem uma verdade,
nós encontramos como resposta uma verdade. Quando P for uma verdade e Q é uma falsidade, a resposta que encontramos foi uma falsidade. Quando P for uma falsidade e Q é uma verdade, a resposta será uma falsidade. E quando ambas forem uma falsidade, a resposta será uma verdade. Então a resposta para a letra E será uma verdade, falsidade, falsidade e verdade. Esta é a resposta da letra E. Vamos colocar aqui os possíveis valores lógicos encontrados foi verdade, falsidade, falsidade e verdade. Vamos para a letra F. A letra F ela nos traz a negação de Q ou P bicondicional com Q condicional com a negação de P. Então, colocando ela na tabela verdade e procurando os possíveis valores lógicos que podemos encontrar para essa sentença, vamos começar preenchendo pela proposição P, 2 a 2, duas verdades e duas falsidades. Depois da proposição Q, temos duas colunas, uma verdade e uma falsidade de forma intercalada, e colocando o número 1 embaixo delas. Após isso, vamos começar a analisar as operações. Nós não temos parênteses, então a operação que tem prioridade, número 1, na ordem das operações, é a negação. Nós temos duas negações, uma na primeira coluna e uma na penúltima. Vamos começar da esquerda para a direita. E a primeira negação está negando a proposição P. Então vamos negar todos os valores lógicos da coluna de P. Onde P for uma verdade, a negação será uma falsidade. E onde P for uma falsidade, a negação será uma verdade. Esse será o segundo procedimento. Colocamos o número 2. Agora temos a outra negação, que também irá negar P. Ficará uma coluna igual à primeira, duas falsidades e duas verdades. Esse foi o terceiro procedimento, leva o número 3. Após isto, na ordem das operações, a que tem prioridade número 2 é a disjunção. Então a disjunção ela se encontra aqui no começo, e ela está fazendo a operação com uma coluna à esquerda e uma à direita. À direita dela nós temos apenas a proposição Q, e à esquerda nós temos duas, a da negação e a da proposição P. Nós vamos usar a coluna que tiver o maior número, que é a da negação. Então, fazendo a disjunção na primeira linha de uma falsidade com uma verdade, isso dará uma verdade. Na segunda, entre duas falsidades, será uma falsidade. Na terceira, entre duas verdades, será uma verdade. E na última, entre uma verdade e uma falsidade, será uma verdade. Esse foi o quarto procedimento. Agora só nos resta mais duas colunas para serem preenchidas. E nós temos uma bicondicional e uma condicional. Das duas, a que tem prioridade número 3 é a condicional. Então, nós vamos fazer ela primeiramente. Ela está fazendo a operação entre duas colunas, uma à esquerda e uma à direita. À esquerda dela nós temos somente a proposição Q, e à direita nós temos duas colunas já preenchidas, a da negação e da proposição P. Vamos pegar a que tiver o maior número, que é a da negação. Então na primeira linha, a condicional entre uma verdade e uma falsidade é uma falsidade. A condicional entre duas falsidades será uma verdade. A condicional entre duas verdades será uma verdade. E a condicional entre uma falsidade e uma verdade será uma verdade. Esse foi o quinto procedimento, leva o número 5. Agora só nos resta a bicondicional, que está fazendo a operação entre duas colunas de valores lógicos, uma à esquerda e uma à direita. À esquerda da bicondicional, vamos pegar a coluna que tiver o maior número, que é a coluna da disjunção, que tem o número 4. E à direita da bicondicional, vamos pegar a que tiver o maior número, que é a coluna que tem o número 5. Então, fazendo a bicondicional entre os valores lógicos dessas duas colunas, a coluna número 4 e a coluna número 5, na primeira linha nós temos a bicondicional entre uma verdade e uma falsidade, será uma falsidade. Na segunda, entre uma falsidade e uma verdade, será uma falsidade. Na terceira, entre duas verdades, será uma verdade. E na última, entre duas verdades, será uma verdade também. Esse foi o sexto procedimento, então leva o número 6. E é nele que estarão as respostas para os possíveis valores lógicos da letra F. Então, quando P for uma verdade e Q for uma verdade, nós encontramos como resposta uma falsidade. Quando P for uma verdade e Q é uma falsidade, a resposta será uma falsidade. Agora, quando P for uma falsidade e Q uma verdade, a resposta que encontramos foi uma verdade. E quando ambas forem uma falsidade, encontramos como resposta uma verdade. Então, os possíveis valores lógicos para a letra F serão esses: falsidade, falsidade, verdade e verdade. Então, a resposta da letra F será essa: possíveis valores lógicos, falsidade, falsidade, verdade e verdade. Então, vamos para a última letra, a letra G. Ela nos traz, entre parênteses, P ou Q, e a negação de P condicional, entre parênteses, Q condicional P. Então, colocando toda a expressão numa tabela verdade, e para encontrarmos também os possíveis valores lógicos, vamos começar preenchendo a tabela pela proposição P, duas verdades e duas falsidades. Nós temos dessa vez 3 colunas com a proposição P, e após preenchermos a proposição P, vamos para a proposição Q. Só temos 2 colunas que preencheremos 1 a 1, uma verdade e uma falsidade. Todos recebem o número 1 na base. Agora vamos começar preenchendo então as operações. Note que agora temos 2 parênteses e vamos dar um foco ou prioridade para esses parênteses. Então, entre esses parênteses, nós temos dentro do primeiro
uma disjunção e dentro do segundo, uma condicional. O que tem prioridade de operação é a disjunção, que tem prioridade número 2. Então vamos começar pela disjunção. Entre uma coluna que está à esquerda e à direita dele, só temos duas colunas preenchidas até agora, que é a da proposição P e a da proposição Q. E a disjunção, na primeira linha, entre duas verdades, será uma verdade. Entre uma verdade e uma falsidade, na segunda, será uma verdade. Na terceira, entre uma falsidade e uma verdade, será uma verdade. E na última, entre duas falsidades, será uma falsidade. Esse foi o segundo procedimento. Leva o número 2. E agora, como o parênteses tem prioridade, vamos para a condicional que está no segundo parênteses. Ela também faz operação com duas colunas de valores lógicos, a esquerda e a direita. À esquerda nós temos a proposição Q, logo depois temos uma coluna vazia, então a gente não vai dar importância para os que vierem depois dela. Ficaremos apenas com a proposição Q e à direita nós temos a proposição P. Então a condicional entre duas verdades será uma verdade, a condicional entre uma falsidade e uma verdade será uma verdade, a condicional entre uma verdade e uma falsidade será uma falsidade, e a condicional entre duas falsidades será uma verdade. Esse foi o terceiro procedimento, recebe o número 3. Agora, fora dos parênteses, nós temos 3 conectivos, e o que tem prioridade de operação é o conectivo da negação, e ele está negando uma coluna que está à direita dele. À direita nós temos a coluna da proposição P, depois temos uma coluna vazia, então a gente não vai olhar as próximas colunas, ficaremos apenas com a que já olhamos até aqui, que foi a da proposição P. Ela irá negar todos os valores lógicos que o P tem. Onde o P for uma verdade, a negação de uma verdade será uma falsidade. E onde P for uma falsidade, a negação da falsidade é uma verdade. Esse foi o quarto procedimento, recebe o número 4. Agora, entre as outras duas colunas que faltam ser preenchidas, nós temos uma conjunção e uma condicional. O que tem prioridade de operação é a conjunção, que tem prioridade número 2. Então nós vamos fazer a conjunção entre duas colunas verdades, uma à esquerda e uma à direita. À esquerda da conjunção, nós temos 3 colunas e aqui tem o maior número, é a coluna da disjunção, que possui o número 2 na base. Então faremos a operação com esta coluna e à direita dela nós temos 2 colunas, a da negação e a da proposição P. A que tem o maior número é a da negação. Então faremos a conjunção entre a coluna número 2 e a coluna número 4. E a conjunção entre essas duas colunas, na primeira linha, nós temos uma verdade e uma falsidade, a conjunção é uma falsidade. Na segunda, novamente, então será uma falsidade. Na terceira será entre duas verdades, a conjunção será uma verdade. E na última, entre uma falsidade e uma verdade, a conjunção será uma falsidade. Esse foi o quinto procedimento, então recebe o número 5. E agora a condicional, nosso último procedimento. Ele também fará a operação entre duas colunas de valores lógicos, uma à esquerda e uma à direita. Iremos pegar à esquerda da nossa condicional a coluna que tiver o maior número, que foi a que acabamos de preencher, a coluna da conjunção, que tem o número 5. E à direita da nossa condicional temos 3 colunas, iremos pegar a que tiver o maior número, que é a coluna número 3 da outra condicional. Então a condicional entre a coluna número 5 e a coluna número 3 ficará a condicional entre uma falsidade e uma verdade, será uma verdade. E a condicional entre uma falsidade e uma verdade será uma verdade novamente. A condicional entre uma verdade e uma falsidade será uma falsidade. E na última linha, a condicional entre uma falsidade e uma verdade será uma verdade. Esse foi o sexto procedimento e é nele que encontramos os resultados para a letra G. Então o valor lógico para quando a proposição P e a proposição Q forem uma verdade, o resultado será uma verdade. O valor lógico para quando a proposição P for uma verdade e a Q é uma falsidade, o resultado será uma verdade. Para quando a proposição P for uma falsidade e a proposição Q é uma verdade, o resultado que encontramos foi uma falsidade. E para quando ambas forem uma falsidade, o resultado que encontramos foi uma verdade. Então essa é a resposta da letra G. Verdade, verdade, falsidade, verdade. Vamos colocar lá como resposta na letra G que os possíveis valores lógicos encontrados foram verdade, verdade, falsidade, verdade. E este foi o exercício 3 do capítulo 3. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o curtir, se inscrever e compartilhar com os parças. Até o próximo vídeo.